Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carol Coelho, professora do ProEnem, e eu fui uma das pouquíssimas pessoas que tirou uma das mais sonhadas notas na redação. Eu tirei a nota 1000 no Enem de 2022. Quer descobrir como? Continua assistindo esse vídeo, fica com a gente. Eu estou com a redação em mãos justamente para a gente trazer alguns comentários. Quando a gente fala de um parágrafo de introdução, é importante que você apresente uma contextualização, que é justamente um recorte de um conhecimento atrelado a uma determinada área, e eu utilizei um conhecimento literário, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Depois, eu faço uma associação ao tema justamente para mostrar a conexão entre essas ideias, e logo em seguida eu apresento a minha tese, que é justamente a minha opinião. Eu optei por uma contextualização literária e eu queria ler com vocês para tecer alguns comentários. A artista Tarsila do Amaral ganhou notoriedade no século XX por exaltar a pluralidade da cultura brasileira. Em seus quadros Abapuru e O Mamoeiro, por exemplo, a pintora modernista presta uma homenagem aos povos indígenas e aos pescadores artesanais, respectivamente, ao promover um sentimento nacionalista e crítico. Todavia, na realidade contemporânea, a valorização de comunidades e de povos tradicionais restringe seu cenário artístico, já que, no Brasil, os direitos desses grupos são negligenciados devido a raízes históricas e à ausência de políticas públicas. Assim, medidas são necessárias para reverter esse cenário desafiador. A artista Tarsila do Amaral ganhou notoriedade no século XX por exaltar a pluralidade da cultura brasileira. Se eu tivesse finalizado o meu período aqui, não seria o suficiente, haja vista que tudo que eu informo eu preciso comprovar. Eu trouxe a comprovação de que existe alguma obra que de fato exalte a pluralidade da cultura brasileira? Sim, isso acontece no período posterior, quando eu cito as obras Abapuru e O Mamoeiro da nossa artista modernista. Agora, eu queria trazer uma informação muito importante. Na hora de fazer a explicação, eu acabei trocando o nome das obras. Eu mencionei a obra O Mamoeiro, mas na verdade eu queria mencionar a obra O Pescador. E mesmo assim, eu não fui penalizada na minha pontuação no que diz respeito à competência 2, que avalia o uso de um repertório sociocultural. Sabe por quê? Porque o meu repertório ele está legitimado, ele é pertinente e ele é produtivo, ou seja, todas as informações que foram apresentadas e devidamente justificadas, elas estão claras e apresentam uma conexão ao tema. Portanto, mesmo com a troca do nome de uma obra que também é da Tarsila, não houve penalização. Logo em seguida, na linha 3, após o uso de um repertório sociocultural, eu apresento uma problematização que é introduzida com uma conjunção de valor adversativo, beleza? Então eu introduzo uma adversidade para mostrar justamente como essa problemática faz uma associação ao tema, haja vista que na obra de Tarsila eu tenho uma valorização de elementos das comunidades tradicionais e originárias, enquanto na realidade a gente não consegue perceber essas características tão evidentemente. E na linha 5 eu faço justamente uma sentença de fechamento, trazendo inclusive uma possível sugestão interventora. Sob esse viés, a desvalorização das populações tradicionais é histórica. No século XVI, os colonizadores portugueses invadiram o território brasileiro e catequizaram, além de violentarem diversos indígenas. As ações agressivas ocorreram por meio da imposição da fé cristã e da língua portuguesa, com o fito de apagar as crenças e os valores dos povos originários, como os pataxós e os guaranis. Hoje, infelizmente, os reflexos daquele período persistem. Muitos grupos perderam o contato com a língua materna e são marginalizados pela sociedade, seja pela perseguição à sua cultura, seja pela perda de território. Consequentemente, os nativos são vistos de forma estigmatizada desde a época da colonização, pois parte da sociedade os enxerga de forma primitiva e inferiorizada, fruto de uma visão eurocêntrica. Desse modo, as comunidades tradicionais sofrem com a falta de reconhecimento cultural e o acesso à informação é essencial para combater esse desafio histórico.
O meu primeiro argumento no desenvolvimento 1 é justamente um argumento em que eu faço uma associação à história. Portanto, após apresentar o meu tópico frasal mostrando que existem desafios históricos a serem superados, eu trago um repertório histórico para mostrar como, desde o início da colonização, os povos originários já sofriam com a imposição em relação à fé cristã e justamente o processo de catequização que foi ali violentamente atribuído aos indígenas. Importante você ter em mente o seguinte: quando você faz uma contextualização histórica, é muito importante que logo em seguida você contraste com a realidade para mostrar possíveis semelhanças com os tempos atuais ou mostrar determinadas divergências. E é justamente isso que eu optei por fazer. Ao mostrar que, desde o período da colonização, os índios são desvalorizados, eu mostro uma continuidade deste problema na nossa sociedade contemporânea. Quando a gente pensa na estrutura de um desenvolvimento, é muito importante que você inicie o seu período com um operador argumentativo para promover a coesão com o parágrafo anterior. Apresente um tópico frasal, que nós entendemos como aquela sentença que vai explicitar o seu argumento, e logo em seguida traga um tipo de comprovação. A comprovação que eu utilizei foi justamente o uso de um repertório histórico. Então, junto a esse repertório, eu trago exemplos para validar o meu ponto de vista, ao mesmo tempo que eu contrasto com os dias atuais para mostrar a permanência do problema na sociedade contemporânea. Em seguida, lá na nossa linha 11, eu apresento as consequências deste problema que continua latente na nossa sociedade, ou seja, como é que as comunidades, como é que esses povos originários são vistos na nossa sociedade. Ora, se existe uma continuação do problema, o que eu percebo é que, por conta de uma visão eurocêntrica, esses grupos são vistos de forma primitiva. E eu trouxe comprovações suficientes para não deixar nenhuma informação nas entrelinhas. Uma dica de ouro: tudo que você apresenta como informação na sua redação é importante que você justifique, é importante que você comprove, justamente para validar o seu ponto de vista. Logo em seguida, ali na minha linha 13, eu falo justamente sobre uma sugestão interventora, já antecipando para o meu corretor que eu vou falar sobre a necessidade de promover o acesso à informação, porque isso é uma medida para combater a ignorância e o preconceito, haja vista que existe um desconhecimento em relação à cultura dos povos originários e tradicionais. Além disso, a ausência de intervenção governamental prejudica a proteção das comunidades e dos povos tradicionais da nação. Segundo o conceito de cidadanias mutiladas do geógrafo Milton Santos, a democracia deve atingir todo o corpo social. No entanto, a máxima do autor parece não ter sido cumprida, já que o Estado não fornece políticas públicas que garantam a dignidade da população. De acordo com o jornal virtual Nexo, no Amazonas, a comunidade ribeirinha vive sob condições de insalubridade, haja vista a falta de saneamento básico na região, e é vulnerável a enfermidades devido à carência de postos médicos. Com efeito, observa-se que a cidadania de grupos tradicionais está em risco, já que os direitos constitucionais, como o acesso à saúde, não são respeitados. Logo, o reconhecimento da existência desses povos e a valorização de suas vidas são imprescindíveis para a preservação do bem-estar social e ambiental, uma vez que comunidades ribeirinhas têm uma relação direta com a natureza, ao cuidar da flora e da fauna, usando da pesca e da produção de produtos naturais para o seu sustento. Na linha 15, é importante você perceber que quando a gente começa a construir novas sentenças, você precisa de elementos coesivos, justamente para conectar as ideias. Por exemplo, eu começo o meu desenvolvimento 2 com um operador argumentativo de valor aditivo, haja vista que eu estou adicionando uma nova informação. Então, o meu segundo argumento diz respeito justamente à ausência de intervenção governamental. Quando a gente traz uma determinada crítica ao governo, é importante que você comprove por meio de determinados dados, seja de dados dos jornalísticos, seja de dados históricos,
informações que de fato validem esse descaso governamental. Porque, caso contrário, às vezes a sua crítica ela fica muito direcionada a falar mal, em vez de trazer uma fundamentação consistente para mostrar que a sua ideia tem validade. Então, percebam, na linha 15, eu insiro um operador argumentativo aditivo porque eu estou acrescendo um novo argumento, apresento o meu argumento, deixando claro que eu estou apresentando uma crítica à ausência governamental e logo em seguida eu vou utilizar um repertório em que eu vou trazer uma determinada comparação entre uma determinada expectativa e realidade. Eu trago um repertório do geógrafo Milton Santos, em que ele utiliza o conceito de cidadanias mutiladas ao falar que todos deveriam ter acesso aos mesmos direitos, e logo em seguida eu crio uma problematização. Mesmo com esse conceito tão importante, será que na prática as pessoas de fato têm os seus direitos respeitados? Infelizmente percebemos que não, porque se de fato isso acontecesse, o tema não nos mostraria os desafios para valorizar determinados grupos. Então, eu levanto uma problematização em que eu critico diretamente o Estado e trago comprovações na prática para aplicar a minha crítica. Percebam, vou ler porque eu acredito que fique mais fácil. Diz o seguinte, linha 18, de acordo com o jornal virtual Nexo, no Amazonas, a comunidade ribeirinha vive sob condições de insalubridade, haja vista a falta de saneamento básico na região e é vulnerável a enfermidades devido à carência de postos médicos. Quando eu comprovo que um determinado grupo está de fato sob riscos de vulnerabilidade, é uma forma de mostrar o seguinte, se o Estado de fato cumprisse com a sua função de proteção e bem-estar social, provavelmente esse grupo não estaria à mercê de políticas públicas. Então, a comprovação ela é sempre importante para validar o seu ponto de vista. Ao final do meu parágrafo de desenvolvimento, na minha linha 21, após introduzir um operador argumentativo de valor conclusivo, afinal eu estou finalizando as ideias do meu desenvolvimento, eu crio uma sentença de fechamento em que eu exponho a minha opinião. É muito importante apresentar palavras de cunho opinativo ao longo do seu texto para mostrar que você está sempre defendendo o seu ponto de vista. Palavras, por exemplo, como problemáticas, dificuldades, prejuízos, são palavras que marcam uma opinião. Por exemplo, utilizar um advérbio infelizmente deixa claro o seu posicionamento em relação àquilo que você está apresentando. Portanto, a resolução dessas dificuldades é urgente. A mídia, órgão de alcance nacional de informações, deve criar conteúdos educativos sobre a história dos povos tradicionais como os indígenas. Isso pode ser feito por meio de documentários e novelas, a fim de combater a desinformação e o preconceito. Ademais, o governo federal, instituição responsável pela garantia de direitos dos brasileiros, precisa ofertar políticas públicas inclusivas às regiões marginalizadas, por meio de verbas destinadas aos governadores para a realização de obras associadas ao saneamento básico e à construção de postos de saúde às populações ribeirinhas, além da demarcação de terras. Dessa maneira, a brasilidade e a valorização da diversidade cultural dos povos tradicionais, assim como as comunidades, serão valorizadas, como pretendia o modernismo. Agora, chegando no nosso parágrafo de conclusão, a gente tem uma estrutura muito voltada, com a introdução de um operador argumentativo, beleza? E logo em seguida a retomada da nossa tese para reforçar o nosso ponto de vista. Para a gente ganhar os 200 pontos na nossa competência 5, é necessário que você tenha a apresentação de 5 elementos. Você precisa de um agente, que é mostrar justamente quem vai ser o responsável por realizar uma determinada medida. Você precisa de uma ação, ou seja, evidenciar para o seu corretor o que vai ser feito para solucionar uma determinada problemática, um meio, ou seja, mostrar o modo, o meio, como essa realização de uma determinada ação será efetivada na prática, a finalidade, que é justamente você mostrar o efeito dessa solução e como isso potencializará
a amenização de um determinado problema, como isso facilitará o bem-estar de um determinado grupo, beleza? E você precisa também de um detalhamento. O detalhamento é uma sentença em que você traz uma justificativa em relação a um dos elementos interventores. Então você pode trazer um detalhamento da ação, você pode trazer um detalhamento do agente, do meio ou da finalidade. O importante é trazer, ou seja, sempre justificar uma informação que foi apresentada. E ao final do seu texto, opte por fazer uma circularidade, ou seja, a retomada de algum repertório, de alguma referência, para você mostrar que todas as ideias que foram apresentadas estão conectadas. Na minha proposta interventora, eu optei por fazer 2 propostas completas, ou seja, uma proposta para o desenvolvimento 1 com agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, e uma segunda proposta também completa, ou seja, com todos esses elementos para o desenvolvimento 2, resolvendo ali a problematização do descaso estatal. Ao final, a circularidade retomando uma conexão com o repertório que eu coloquei na introdução, que foi justamente sobre o modernismo, para que, se na literatura eu tinha a valorização de uma pluralidade cultural e na prática não, tomara que, com essas medidas que foram apresentadas agora, a valorização ocorra de fato no campo da realidade e não se restrinja apenas ao meio artístico. Essa foi a minha redação nota 1000. Eu queria deixar algumas dicas aqui para você finais. Primeiro, sempre revise a gramática no seu texto. Nós sabemos que, por exemplo, a revisão do uso da vírgula, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal são imprescindíveis para você garantir os seus 200 pontos na competência 1. Segunda dica. Fique atento aos operadores argumentativos porque eles te ajudam não só a conectar determinadas ideias, como reforçar valores semânticos. Uma terceira dica que eu deixo para vocês é sempre tragam exemplos nos parágrafos de desenvolvimento de vocês, porque isso é uma forma de comprovar uma ideia que foi apresentada anteriormente. Você está ali para mostrar para o seu corretor ou para a sua corretora que você tem um domínio estrutural do seu texto e que você tem clareza em relação às ideias que estão sendo apresentadas. Exemplificar é uma forma de comprovar o seu ponto de vista, beleza? Bom, eu sou Carol Coelho, espero que você tenha gostado, que tenha usufruído ao máximo dessas dicas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai responder. Vamos juntos, porque quem sabe a próxima nota 1000 não é a sua. Se inscreve no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!